foca em memória e patrimônio cultural. Um tema essencial, né? Com certeza. E a gente tem aqui trechos de um podcast local, o Loreno SP História Viva. Ah, interessante. E o que ele aborda? Ele traz uma questão bem séria sobre a Casa da Cultura Péricles Eugênio da Silva Ramos, lá em Lorena, São Paulo. Casa da Cultura. Geralmente são lugares importantes para a cidade. Exato. E essa tem uma história, olha. O material descreve um casarão do século XIX, sabe? Foi residência do conde Moreira Lima. Ah, figura conhecida. Sim, e mais, recebeu visitas de Dom Pedro II, da princesa Isabel. Imagina o peso histórico. Nossa, realmente. É um palco da história do Império. Pois é. Só que o relato que a gente analisou pinta um cenário atual bem diferente. Diferente como? Para pior, imagino. Infelizmente, o podcast aponta para uma situação de abandono. Prédio fechado, cercado por tapumes, sabe? Com sinais claros de desgaste. Que pena. Um lugar com essa história. Então, nossa exploração hoje vai ser justamente sobre isso. Entender esse valor histórico todo que o podcast destaca, os problemas atuais que ele aponta. E o que esse descaso representa, né? Pelo menos na visão que eles apresentam ali no material. Exatamente. Porque o contraste que eles mostram é muito forte. É isso que chama atenção, né? De um lado, a história, o potencial. Do outro, essa negligência que o relato descreve. E não é só o prédio em si, né? O material lamenta muito o que se perdeu ali. Sim, o relato fala que já foi um centro cultural super ativo, de oficinas, cinema, exposições. Era um lugar vivo que fortalecia a identidade da cidade, conectava as pessoas com arte, com a história local. E essa perda de conexão, especialmente para os jovens, é um ponto que o podcast bate bastante, né? Muito. O argumento deles é que a manutenção, a preservação, parece que nunca foram vistas como prioridade. Tratando a cultura mais como uma despesa, né? Algo para cortar. Isso. E não como um investimento no futuro, na identidade de Lorena. Essa é a crítica. E tem uma ironia que eles apontam também, que eu achei interessante. Qual? Enquanto a cidade cresce, se moderniza em outras áreas, esse símbolo da própria história estaria, sendo deixado para trás. É como dar as costas para as próprias raízes, né? Tratar a cultura como algo secundário nesse processo de desenvolvimento. Exatamente. E isso leva a outro ponto que o material menciona, as obras de restauro. Ah, sim. Pelo que o relato diz, elas só começaram bem recentemente. E parece que só depois de muita pressão popular, né? De artistas, historiadores, da comunidade mesmo. Isso. Ou seja, não foi uma iniciativa planejada, veio mais como resposta a uma cobrança. E mesmo assim, o ritmo das obras é descrito como lento no material. O que reforça a perspectiva deles, né? De que a cultura só vira pauta quando a coisa aperta, quando vira um problema urgente. Entra na agenda pela crise, não pelo planejamento de longo prazo. Essa é a leitura que o podcast faz. Daí o material até joga uma pergunta no ar, quase filosófica. Qual seria? Que tipo de cidade se quer construir, afinal? Uma que apaga a própria história ou uma que valoriza suas raízes? A Casa da Cultura vira um símbolo dessa escolha. Faz todo sentido. E eles martelam muito nisso. A casa é apresentada como memória viva. Então, cuidar dela seria cuidar da história de Lorena. E o abandono, por consequência... Seria como apagar uma parte dessa história, dessa identidade. É uma visão bem forte que eles colocam. Sem dúvida. Uma acusação de negligência que permeia todo o trecho. Então, para a gente amarrar isso, o material do podcast Lorena SP História Viva, que a gente analisou hoje, ele funciona como um alerta, né? Sim, um alerta sobre esse patrimônio específico, a Casa da Cultura. Ele descreve um bem histórico importante, em aparente abandono, e a partir daí questiona as prioridades da gestão pública local sobre cultura e memória. Claro, sempre segundo a perspectiva do próprio podcast que recebemos. E o relato termina com um chamado à reflexão, né? E a cobrança por parte da sociedade. Exato. E partindo disso que a gente conversou, baseado no que a fonte apresentou, fica uma provocação para a gente pensar. Qual? De que forma essa mobilização da comunidade, que o material diz ter sido tão importante para começar as reformas, como é que ela pode influenciar de fato as decisões futuras sobre o patrimônio e a política cultural lá em Lorena? Será que marca uma mudança ou foi algo pontual? É uma boa pergunta. Algo para se observar como os fatos vão se desenrolar por lá.